Caiu o sinal lá do Paulo Roberto Prestes, mas a gente salvou no IGVT. Agora vamos para esse final aí de live. Vamos ver se ele entra de novo para a gente continuar esse bate-papo aí. Tá muito legal. Paulo Roberto Prestes falando aí sobre a sua carreira, falando sobre o Atlético, falando sobre o amor da torcida, falando sobre a sua história, que foi uma história muito linda no Clube Atlético Mineiro, onde ele escreveu aí páginas de muita história bonita, de muita afinidade com o clube. É uma pessoa bastante simples, mas de muita história, né? Jogou com grandes jogadores, com grandes treinadores. Vou ver se o Paulo Roberto volta aí para a gente continuar esse bate-papo. Paulo Roberto Prestes. Bate-papo com o Paulo Roberto, muito legal. Luciano Martins, da Defesa Civil. Ótima noite, Luciano Martins. Vamos continuar o bate-papo aí com o Paulo Roberto Prestes. Boa noite. Boa noite, meu amigo. São Paulino, Luciano Martins. Aguardo aí do Paulo Roberto. Vamos lá, para continuar. Muito legal o bate-papo. O bate-papo agora continua. Abraço aí pro Rodrigo lá da Bruno Motos. Ô Paulo Roberto, beleza? Voltou? Caiu no final. Mas tá legal, tá me ouvindo bem? Tô escutando, tô escutando. Ah, beleza. Então vamos lá. Fala aí sobre essa. Você estava dizendo sobre o Calil, da importância, né, do Calil e agora desse novo projeto do Atlético aí, com a construção do seu estádio. Então, eu acho que o Calil deu esse pontapé inicial da reestruturação do clube, porque na década de 80 e 90, eu acho isso que faltou pro Atlético, sabe? Uma estrutura melhor, de se pagar em dia, de construir um centro de treinamento. A gente saía para campo qualquer várzea que a gente estava treinando, não tinha estrutura, não pagava. E eu acho que é a partir dessa entrada do Calil que ele falou assim, ó, daqui eu não prometo daqui 2, 3 anos, eu prometo daqui 3 para 4 anos o Atlético vai começar a ganhar títulos melhores, importantes, porque os grandes jogadores vão vir querer jogar aqui, né? Como tem acontecido, né? A gente tem visto desde a era do Ronaldinho, Robinho, né? O pessoal hoje eles vestem a camisa do Atlético, querem vir para cá, porque encontram um time estruturado, um time que está pagando, né? Uma estrutura fantástica. Isso tudo mudou demais o Atlético. E com a construção do estádio, o estádio do Atlético, o Atlético vai construir o estádio sem dever nada, né? Porque ele ganhou praticamente tudo. Então já vai ser uma outra renda muito maior, porque hoje os grandes estádios, né? Eles são multiusos, né? E o Atlético está construindo essa arena multiuso, vai se ganhar dinheiro o ano todo. Quer dizer, é uma fonte de renda muito boa. Sem falar assim, né, do torcedor, do sócio torcedor. Quem não vai querer comprar uma cadeira do estádio do Galo, né? Diz que está dando até fila já. Então, assim, eu acho que financeiramente o Atlético vai se estruturar e eu acho que daqui a alguns anos o Atlético vai brigar muito nas cabeças aí por um bom tempo. Pois é, eu estava outro dia conversando com o Conrado Giulietti, e o Conrado Giulietti passou assim para mim a imagem assim, olha, o Atlético Mineiro trouxe o Sampaoli, o Atlético Mineiro trouxe o Alexandre Matos, o Atlético Mineiro vai construir o seu estádio, o Atlético Mineiro dá um salto de qualidade muito grande, porque o Sampaoli não vai vir para um clube que não vai brigar para ser campeão.
E outra coisa, você citou aí a questão do Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho disse uma frase logo após, quando ele foi embora do Atlético Mineiro, ele disse: o Atlético me ressuscitou para o futebol e eu contribuí com este grande clube. A apresentação do Ronaldinho Gaúcho, onde todo mundo esperava muita, como é que se diz? Muita festa, foi uma apresentação tranquila, ele foi treinar e dentro de campo ele mostrou que é um dos maiores jogadores do futebol mundial, né? Ele mostrou que quando ele quer, né? Quando ele realmente se dedicou, que ele criou aquele foco, né? De querer jogar, de dar a volta por cima, ele conseguiu e nitidamente você pegar hoje na internet os melhores momentos do Ronaldinho no Atlético, você vê que o cara é um gênio, o cara é muito diferente de todos os jogadores, né? O cara tinha uma qualidade impressionante, né? Pena que ele não teve muito juízo, muita cabeça para dar uma sequência maior na carreira dele, né? Porque ele tinha essa condição para fazer isso. Poderia estar jogando até hoje, né? Se ele quisesse aí, né? Dentro de uma limitação, mas a técnica dele superava qualquer coisa. E é como na época o Pierre e o xerifão lá do Galo falavam: Ronaldinho, não precisa marcar, não, deixa que a gente corre para você aqui, O o Donizete. Donizete. Então, assim, valia a pena você ver o cara jogar, né? Você viu que o cara era diferenciado mesmo, fez a diferença, né? Em muitos dos jogos. Você, Paulo Roberto, jogou o Grenal, é isso? E aí, muitos. Jogou Cruzeiro e Atlético. Qual que é a diferença do Cruzeiro e Atlético e do Grenal? Olha, o Rio Grande do Sul tem uma característica diferente daqui, de Minas. Rio Grande do Sul, o pessoal é estilo meio que argentino, sabe? O pessoal chega mais, é mais pancadaria. Tanto é que o último Grenal, não sei se você lembra o ano passado, né? Que nem acabou, né? Da Lembro, lembro. pancadaria que deu. Lá, assim, bate-se muito mais. Aqui é um jogo mais técnico, é um jogo mais tático também, né? Eu acho que aqui tem mais qualidade. É diferente, muito diferente do futebol do Sul. Às vezes você tem uma equipe até superior da outra, mas você ganha pela vontade que você entra, né, dando carrinho voador. E o juiz lá, meu filho, deixa seguir. O juiz lá não é qualquer faltinha que eles dão lá, não. Porque em 97, antes de eu parar de jogar bola, eu fui um ano para o Internacional, fiquei lá, final de carreira. Pô, eu senti uma diferença muito grande do futebol do campeonato gaúcho para o mineiro. Eu cheguei assim, né, querendo jogar e tal, eu vi que não dava não. Lá é pancada, corre solta mesmo, principalmente no interior. É um pouco diferente daqui. E o juiz manda seguir qualquer jogada. Então tem essa característica diferente do futebol do Sul. Eu converso muito com um gaúcho lá, o torcedor do Grêmio, o Peninha. O pessoal no Rio Grande do Sul conhece muito bem. Ele diz assim: Bate, aqui no Sul o 10 é o 5. Ele falou: aqui no Sul não tem dessa de camisa 10 não marcar, aqui marca todo mundo. Então é o espelho que você disse, né? Até mesmo porque a ligação da Argentina com o Rio Grande do Sul está muito próxima ali. E no Rio Grande do Sul não dá para ser por exemplo, o Alex, que você conhece muito bem, que brilhou muito com a camisa do Cruzeiro. O Alex dificilmente seria um jogador titular no esquema de um técnico gaúcho, jogando no Rio Grande do Sul, que eu digo, porque ele ficaria ali um pouco ali naquela cerca Lourenço, e lá no Rio Grande do Sul tem que marcar. Lá no Rio Grande do Sul, todo mundo tem que correr muito, não é isso? É a cultura, né? A cultura do futebol lá é um pouco diferente daqui. Apesar que hoje em dia tem mudado demais, né? Porque assim, o futebol modernizou muito hoje a parte tática, né? Parte técnica. Hoje os times, os jogadores de futebol, eles aprendem desde a base a ser um jogador mais tático e aí até corta um pouco de talento dos jogadores que estão subindo. Mas realmente o futebol do Rio Grande do Sul é um pouco diferente do resto do Brasil, né? Assim como o Rio de Janeiro também, que é um pouco mais de toque de bola. Eu acho que é pelo clima também, né? De você jogar no Maracanã, você vai botar intensidade, você chega no segundo tempo, você morre. Então, acho que são características de estado, né? Pela temperatura também, né? O sul é muito mais frio. O Paulo Roberto, só
só uma curiosidadezinha aqui minha. No início da sua carreira, você chegou a jogar, eu não me lembro muito bem qual era a zaga certa, mas eu lembro que o Grêmio era Mazzaropi, Alfinete, tinha mais um, o Hugo de Leon, e na lateral esquerda tinha um chileno, Astengo. Você lembra desse time aí? Lembro sim, lembro sim, lembro sim. Eu acho que eu cheguei a jogar contra esse time aí do Grêmio. Mas a curiosidade, assim, da base do Inter, desde de categoria infantil, em todos os Grenais, o lado direito do Grêmio era o Paulo Roberto Costa, que jogou no Cruzeiro, jogou no Galo, e Aquele o cabelo. Renato Gaúcho, o cabeludo, e o Renato Gaúcho. E do lado do Inter era eu e meu irmão Tato. Então, assim, o pau Era cantava briga boa, hein? mesmo. Era briga Era briga boa. boa. Você Era briga marcou muito, boa. você marcou muito o Renato depois do Mundial? Marquei, exatamente, exatamente. Marquei, exatamente. Em 80, eu subi. Minha primeira oportunidade foi em 82, se eu não me engano, 82 ou 83. Foi nesse ano do Mundial. Realmente que ele explodiu, né? Era um jogador de muita força, cara. Era muito E, difícil de marcar ele, porque naquela época ele jogava como ponta, né? uhum. Ele jogou no Flamengo, né? Foi muito bem no Flamengo. Ele não jogou muito bem mesmo, foi no futebol italiano, na Roma, né? Mas aqui no Brasil, por onde passou, jogou no Botafogo, fez sucesso, no Fluminense. Mas como é que era o Renato em jovem? Ele já era marrento, já dentro de campo ele pedia a bola, eu vou para cima desse lateral. Era assim o Renato? Ele sempre foi um jogador de muita força e personalidade, né? Então ele realmente tinha essa coisa mesmo de vir para cima, de querer passar na marra, sabe, de mostrar que ele tinha, que era o cara e tal, aquelas coisas de jogador de futebol, mas assim, tudo dentro de uma lealdade. Ele nunca foi um jogador desleal, nunca bateu em ninguém, nunca fez falta. Era a força, a explosão que ele tinha mesmo, ele usava muito isso, né? Mas era um cara assim bacana, fora de campo, um cara normal. Aquele estilo dele, marrento, mas era um cara bacana. Tá certo, Paulo Roberto. Você tem algo aí que você lembrou, que você gostaria de falar? Alguma história de algum jogador? Por exemplo, você, quando jogava pelo Atlético Mineiro, porque você se identificou muito pelo Atlético. Você mora hoje em Belo Horizonte, não é isso? É isso. É porque assim, eu fiz mais de 500 jogos, né, pelo Atlético, né? Eu sou um dos recordistas aí, né? Fiquei mais de 10 anos, né, e 8 anos como capitão. Então, assim, você cria uma identificação muito com o clube, né? Meus filhos são atleticanos, eu sou atleticano. É, Lógico que dentro desses 10 anos você passa por tudo dentro do clube. Você faz fase boa, fase ruim, fase difícil, fase que você é ídolo da torcida, fase que você é vaiado. Você passa por tudo, né? Porque não tem como você, né, ter mais de 10 anos, né, ser lá no alto nem lá embaixo. Eu acho que eu sempre fui um jogador muito equilibrado nesse sentido, sabe? Um ótimo, E sempre e fui. um ótimo jogador, por sinal. Então assim, eu graças a Deus tive uma carreira muito boa, porque não é fácil você fazer 500 jogos por um clube, né? Hoje em dia é muito difícil isso acontecer. Então, assim, me sinto muito grato por ter conquistado isso, entendeu? Lógico que eu queria ter ganhado muitos títulos, queria, quem não quer ganhar título? Ninguém entra em campo para não ganhar. Mas a minha história foi muito bacana dentro do Galo. E como é que é a sua relação com o torcedor aí na capital? O torcedor Muito legal. ainda aquela tietagem, quer tirar foto? Porque você, Paulo Roberto, além de ser uma pessoa muito simples, é um ótimo jogador, você carrega dentro de si uma marca, né? O que hoje já não é, por exemplo, você jamais jogou no rival. Não é que você não respeita o Cruzeiro, até mesmo uma forma de demonstrar respeito pelo Cruzeiro é jogando apenas em um clube. O que a gente vê hoje, você, Rogério Ceni, essas pessoas, elas estão acabando no futebol porque as pessoas hoje elas pensam muito do lado financeiro e esquecem um pouco da sua própria história, né? É verdade, isso acontece demais hoje em dia. Infelizmente, né, hoje os empresários praticamente que mandam no futebol, né? Ele não quer que seu atleta
fique muito tempo num clube, porque ele gosta das transferências, né? Onde ele ganha mais e tal. Então existe realmente. O futebol virou business, né? O futebol hoje é negócio, né? Os clubes hoje passam o maior aperto, né? Uma loucura, tanto que se paga hoje para jogador, para treinador, até para diretor de futebol. O futebol brasileiro, se não tomar uma consciência melhor disso, muitos clubes irão quebrar. Você vê que o próprio Atlético está passando um sufoco danado agora, assim como aconteceu com o Cruzeiro. O Vasco, eu vi ontem falando aqui do Vasco, o Vasco está 4 meses, só pagou o salário de janeiro, quer dizer, nós já estamos no meio do ano. Então a situação do futebol brasileiro é muito caótica financeiramente. Se não ninguém tomar as rédeas disso, o futebol brasileiro vai quebrar, vai falir alguns clubes. É muito difícil a situação. Tá certo, Paulo Roberto Prestes, muito obrigado pela resenha. Para a gente foi um prazer para nós conversarmos com um grande jogador de uma época de um futebol romântico, de uma época em que o futebol tinha grandes jogadores e você teve a honra de trabalhar aí com o maior treinador da história do futebol brasileiro, um dos maiores técnicos do futebol mundial, o mestre Tele Santana. Parabéns, Paulo Roberto, que Deus te abençoe e que você seja feliz sempre e que continue essa pessoa bacana, humilde e tudo de bom para você, meu amigo. Ó, para vocês também aí, para quem está acompanhando a live, você sabe que agora eu estou também lá na rádio do Galo, né? Não sei Ah, se você tá, sabe tá. disso. Eu vi sim. 90.3. Olha a minha geladeira lá, para mostrar que eu sou Galo. Ah, é Atlético, legal, legal. Como é que é a rádio aí? Então, 90.3 FM? 90.3, é só baixar o aplicativo que vocês colocam o rádio no ar aí na hora. Eu participo de 5 às 6 da tarde. Tá falado. Vou baixar o aplicativo aqui, Paulo Roberto. Felicidade, meu amigo. Deus abençoe aí. E um abraço aí a todos em BH. E se cuidem. Tchau, boa noite.